Você sabe o que é BPM ou Workflow? BPM e Workflow são ferramentas que permitem às empresas formalizarem numa ferramenta digital os seus processos internos. Meu nome é Fernando Júnior, eu sou da Neocognitiva e hoje a gente vai conversar sobre como o BPM ou Workflow podem contribuir com a melhoria dos processos da sua empresa. As empresas funcionam baseadas em processos. Até mesmo as atividades mais simples seguem regras pré-definidas, pré-determinadas, que podem acontecer sempre da mesma maneira ou não. Acontece que essas regras pré-determinadas, elas nem sempre são formais e nem sempre são conhecidas plenamente pelos funcionários ou até mesmo pelos gestores. O BPM, que significa Business Process Management, ou gerenciamento de processos de negócio, é uma tecnologia que é composta de ferramentas digitais e boas práticas de construção de processos que te ajuda a formalizar os processos da sua empresa e te ajuda a organizar isso numa plataforma digital. Todo processo envolve um fluxo de acontecimentos dentro da empresa, desde que o processo começa até que ele termina. Imagina só, por exemplo, um reembolso de despesas, a devolução de uma mercadoria. Até que o funcionário reúna as notas fiscais e submeta aquilo para avaliação e aprovação dos gestores, uma série de acontecimentos no meio do caminho acontecem até que ele receba esse reembolso desse dinheiro na conta dele. Isso envolve tomadas de decisão, envolve avaliações, envolve uma série de questões que, sem uma ferramenta digital, fica muito difícil você administrar isso. Imagina só esses papéis grampeados, pulando de mesa em mesa, recebendo carimbos, assinaturas, ou que ele seja avaliado, correndo o risco de ficar esquecido num escaninho ou dentro de uma gaveta de um funcionário que de repente saiu de férias. E olha só, nós estamos num contexto de home office, Não existe mais essa de ficar com papel pulando de mesa em mesa, porque as pessoas estão em casa. Fica muito difícil você ficar passando isso. Então o que as pessoas estão fazendo? Elas estão fazendo esses trâmites por e-mail, mas nem sempre o e-mail também é a melhor forma de você administrar isso. Por quê? Porque com um e-mail você acaba criando múltiplas cópias desse documento de maneira necessária. Se cada etapa de um trâmite, de uma avaliação, de um workflow, gera um e-mail. Você já vai criando uma série de cópias redundantes desse arquivo no histórico de e-mails da empresa. Você vai entupindo as caixas de e-mail com isso. Fora que, se você, por exemplo, está trabalhando num documento que ele evolui de maneira incremental, como, por exemplo, um contrato que fica pingando entre o departamento comercial e o jurídico, você vai incrementando esse documento, mas você fica com inúmeras cópias desatualizadas desse documento num histórico de e-mails. Isso também não é bom, porque você corre o risco de alguém acessar esses documentos, numa eventual necessidade futura, e não saber qual que é a versão vigente. E falando em home office, muitos gestores ficaram inseguros com as suas equipes trabalhando em home office. Muitas empresas elas passaram a ter uma sensação de falta de controle das equipes. E o BPM, ou Workflow, ele te ajuda justamente nesse ponto. Como você tem os processos formalizados, você tem, em tempo real, as informações de tudo que está acontecendo nos trâmites, nos processos que estão formalizados dentro da ferramenta. Você tem acesso a gráficos, estatísticas e relatórios de tudo que está acontecendo. Você tem a plena visão de produtividade e de eventuais ociosidades ou gargalos, permitindo também você replanejar o seu processo. Se a dinâmica do seu processo mudou em home office, pode ser que seu processo precisa ser revisto, precisa sofrer uma reengenharia. E o BPM ele te ajuda nisso, porque ele te revela ociosidades e gargalos. E daí ele te ajuda a planejar uma eventual reestruturação desse processo, realocando equipes em pontos diferentes para que o processo flua de maneira melhor. Por fim, o BPM ele é uma ferramenta que te ajuda a reduzir gastos, aumentar a produtividade e, finalmente, ter uma gestão mais eficiente da sua empresa. Quer saber mais sobre como o BPM pode ajudar a sua empresa a ser mais eficiente, produzir mais e reduzir custos? Entre em contato com a nossa equipe comercial e peça para conversar com a gente.